Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos, irmãos, nessa noite dar início à nossa reunião. Juntos podermos adorar e exaltar o nome do Senhor. Aleluias. Vamos fazer uma oração nessa noite e entregar esse momento, apresentar as nossas vidas ao Senhor. Aleluias. Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Te adoramos, ó Deus, te exaltamos, Pai. Te glorificamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor, ó Deus, está nos concedendo, de juntos, ó Deus, podermos adorar o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Pela tua graça, Senhor, pelo teu favor, ó Deus, porque o Senhor permitiu que nós chegássemos, ó Deus, nessa noite, até aqui, ó Deus. Deus, porque o Senhor nos guardou ao longo desse dia, tem nos guardado, Senhor, ao longo dessa semana, Pai, e continuaremos, ó Deus, confiando, Pai, Deus, que o Senhor está, ó Deus, com suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus, por isso, Pai, por tantas coisas, ó Deus, e por tudo que o Senhor é, ó Deus, nós temos motivos, ó Pai, de adorar ao Senhor. E nós queremos, ó Deus, demonstrar todos eles nessa noite. Nós queremos, Senhor, nos render, Senhor, aos teus pés, ó Deus. Deus, reconhecendo que só o Senhor é Deus e que as nossas vidas, ó Deus, pertencem ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito, Senhor, venha se mover, ó Pai, em nosso meio, Senhor. Venha ministrar sobre as nossas vidas. Venha ministrar, ó Deus, nesse lugar, aquilo, Pai, que o Senhor reservou, Deus, para cada um de nós, ó Deus. Que, ó Deus, nós não saiamos daqui, ó Pai, com as nossas mãos vazias, Pai, porque sabemos, ó Deus, que quando nós, ó Deus, entramos, ó Deus, na tua presença, Pai, o Senhor não nos despede de mãos vazias, Pai. Por isso, Senhor, que nós possamos abrir o nosso coração nessa noite, ó Deus, e, ó Deus, derramarmos, ó Deus, tudo diante, ó Deus, do teu altar, diante da tua presença, Pai. Deus, para que o Senhor, Deus, venha trabalhar em nós, ó Deus. Pai, somos os teus vasos, ó Deus, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor, como oleiro, ó Deus, fará o melhor, ó Deus, nas nossas vidas, para a glória do teu nome, Senhor. Reina, Senhor, nesse lugar com a tua glória, Pai. Manifesta, Senhor, o teu poder, ó Deus, e a tua vontade em nossas vidas e em nosso meio, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluias. Se você quiser, irmãos, colocar de pé para cantar esse louvor conosco, fique à vontade, do jeito que você sentir melhor. Aleluias, adore ao Deus que é santo e poderoso. Aleluias. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, e somos montes, assim é o Senhor em volta do teu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobram os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá
sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, declare. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do teu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobram os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, sem Jesus não dá pra viver. Declare com todo o seu coração. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Mais uma vez. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra louvar. Não dá, sem Jesus não dá pra louvar, não dá. Sem Jesus não dá. Louvado seja o nome do Senhor. Nós declaramos isso, Senhor, não só, Senhor, com os nossos lábios, mas com todo o nosso coração, Deus. Porque o Deus é verdade, Pai. É a verdade da nossa vida, Senhor. Não conseguimos viver sem o Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Tu és a nossa vida.
Ele o louvor. Ele já fez tudo por nós, se entregou naquela cruz, o seu caminho nos mostrou a luz. Ele já fez tudo por nós, se entregou naquela cruz, o seu caminho nos mostrou a luz. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele o louvor. Santo e poderoso é o Senhor, aleluias. Todas as coisas, Senhor, pertencem a Ti. Tudo é por Ti, Senhor, e tudo é para Ti. Oh, Santo, Santo, Santo e poderoso é o Teu nome, Jesus. Glórias e glórias e glórias sejam dadas ao Teu nome. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Senhor,
és poderoso, Senhor. Nós podemos, ó Deus, contemplar a Tua santidade, a beleza da Tua santidade, Senhor. Se o Senhor abrir os nossos olhos, ó Deus, espirituais, ó Deus, poderemos contemplar a beleza da Tua santidade, ó Deus. Poderemos, ó Deus, contemplar, ó Pai, a manifestação de quem o Senhor é. Poderosamente, Deus, em nossas vidas, em nosso meio, Senhor. Abra, Senhor, os nossos olhos, ó Deus. Em nome de Jesus. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo. Ele vem com sua vida, trazendo renovo. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo. Ele vem com sua vida, trazendo renovo. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal, esse é o sinal. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal, esse é o sinal. O Senhor acrescentará, e os teus ramos sobre os muros correrão. Frutos abundantes brotarão sob a tua palavra. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo. Ele vem com sua vida, trazendo renovo. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo. Ele vem com sua vida, trazendo renovo. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse contempla nessa noite essa pequena nuvem. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal, esse é o sinal. O Senhor acrescentará, e os teus ramos sobre os muros correrão. Frutos abundantes brotarão sob a tua palavra. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo. Ele vem com sua vida, trazendo renovo. Ao cheiro das águas, aleluias, os rios do Senhor fluem nesse lugar, trazendo a vida dele. Oh, aleluias. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo. Ele vem com sua vida, porque o Senhor não precisa de muito para fazer grandes coisas, aleluias. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo. Ele vem com sua vida, trazendo renovo.
pastor João. Graça e paz. Vamos ver nossas Bíblias. Na Epístola do Apóstolo Paulo a Filemão. Filemão. Filemão é Novo Testamento, é Epístola de Paulo. Filemão está perto de Hebreus. São vizinhos. Filemão, servo de Deus, amigo e cooperador do apóstolo Paulo. Quem tem um amigo ou irmão Filemão está de parabéns. Pertinho de Hebreu. São vizinhos de rumo. Vem? Acharam ou esperam mais um pouco? Então vamos lá. Começando aí do versículo 1 da saudação. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, meu irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã. Tem assento nesse aí? Tem. Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da sua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem
que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém, todavia peço ante por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como minhas entranhas. Eu também o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti, por algum tempo. Versículo 15. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que ele tivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso em minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Eu pagarei, para não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Amém? Onésimo, escravo de filho. A escravidão dentro daquela cultura era completamente diferente da escravidão que nós conhecemos na história, por exemplo, do nosso país, do Brasil. Pois no Brasil, escravos vinham da África e eram vendidos, porque alguém ganhava grandes fundos e custos na venda de pessoas. E quando alguém era escravizado no Brasil, porque tinha a cor da pele diferente, eram pessoas negras. Eu fico até às vezes a pensar, se eu fosse daquela época, antes do ventre livre, eu seria escravo, seria chicoteado, preso sem senzala. Pois assim acontecia naquela época. Mas aqui dentro dessa cultura, como que alguém era escravizado? Por dívidas. Naturalmente, o pai de Filemão o pai de Onésimo tinha uma dívida com Filemão. Pode ser que ele tenha morrido ou veio à falência, não teve como pagar. Filemão então Onésimo então foi entregue a Filemão como escravo. Mas ninguém gosta de viver debaixo de jugo. Quando tira a liberdade da pessoa, a pessoa fica infeliz. Ninguém é feliz se tirar dela a liberdade, tirar da pessoa o direito de ir e vir.
de prestar obediência em tudo o que se faz. Pois essa é a vida de um escravo. Ele está ali para servir ao seu Senhor. Ele não faz nada da vontade dele. O escravo, ele vive para fazer a vontade do seu Senhor. E um certo dia, Onésimo maquinou na sua mente fértil. Vou embora. Eu vou fugir. Ele pensou, para eu fugir, eu preciso ir para bem longe. Porque ele previa o que ele poderia sofrer, os danos que ele poderia sofrer, caso ele fosse resgatado pelo seu senhor Filemão. O escravo fugitivo, se ele fosse resgatado, ele sofria danos terríveis, punição terrível. Inclusive, ele poderia ser punido com pena de morte, se resgatado ele fosse após fugir. Então ele foi para bem longe. Ele foi para Roma. Ele estava em Colosso. E de Colosso até Roma dá uma distância de mais de 2.000 quilômetros. Ele levou semanas ou meses, não se sabe, a Bíblia não diz como que ele chegou, que usou no meio de transporte, se pegou carona, se foi a pé. Provavelmente ele tenha feito muitas paradas até chegar a Roma, porque o que ele queria era ir para bem longe, por causa do perigo que ele corria por ser um escravo fugitivo. Mas quando chega em Roma, ele descobre que o apóstolo Paulo, ele estava preso em uma casa, uma prisão domiciliar, como soldado fazendo a sua guarda. Mas Paulo tinha liberdade de receber as visitas, receber as pessoas, e ali ele ensinava o evangelho para as pessoas. Ele pregava Jesus Cristo, o Salvador, para essas pessoas. E Onésimo teve a oportunidade então, quando descobriu que ali estava o apóstolo Paulo, ele foi até o apóstolo Paulo. Imagina, ele estava espantado, porque ele havia cometido um crime, além dele ter fugido, porque se era escravo, porque tinha uma dívida com Filemão, ele roubou a Filemão. Ele pensou, eu vou para longe, eu não posso ir de mãos vazias, eu preciso de dinheiro para o sustento, pois a viagem era muito longa. Então ele roubou a Filemão para ele fazer a sua viagem até Roma. Imagina, ele estava espantado e ele precisava de uma palavra de conforto. Ele precisava ouvir alguém naquele momento. Quando ele descobre que ali estava o apóstolo Paulo, ele foi até a casa onde estava o apóstolo Paulo preso, e ali ele ouviu Paulo falar de Jesus Cristo para ele, mostrando que para ele a solução para a vida dele era ele abrir o coração para Jesus entrar na vida dele. Ele creu e recebeu a Jesus como seu Salvador. E Paulo ficou ali com Onésimo por algum tempo, porque Onésimo agora começou a viver uma vida diferente. Porque não tem como viver uma vida diferente quando o indivíduo recebe Jesus na vida dele. Ele é transformado, ele é reconciliado. Ele não é mais uma pessoa que tem agora o desejo de fazer a sua própria vontade. Ele tem o desejo agora de fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes ele faz até uma certa loucura, porque ele fica tão amado e ama tanto ao Senhor que ele é capaz de fazer loucura por Jesus Cristo. E Paulo então agora aconselha o seu filho na fé, dizendo para ele: olha, Onésimo, você já deu um grande passo. Você já deu um passo importantíssimo. O passo que você deu, aceitando Jesus como seu Salvador,
vão se abrir para você. Porque por uma porta você já entrou. Você já entrou por uma porta que é Jesus. Jesus, ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará passagem, liberdade, vida plena, vida abundante, paz, tranquilidade, felicidade, alegria. Uma alegria que só vem por quem entra por essa porta, porque a alegria permanente é a alegria que nós recebemos do Senhor. E ele, com essas palavras, aconselhando ao Onésimo, e disse: você é muito útil para mim aqui, para me ajudar. Mas não é justo você ficar aqui com medo, tendo uma dívida que você precisa pagar. Ele abriu o coração para Jesus. Ele agora está disposto a viver uma nova vida, mas precisava se retratar com o seu Senhor. Ele tinha uma dívida. E para pagar, ele não tinha dinheiro para pagar. Ele pagava com serviços. Essa era a lei. Havia um contrato. Ele não havia recebido a carta de alforria para que fosse posto em liberdade, para se livrar do seu Senhor. Ele agora está liberto na alma e no espírito por Cristo, mas tinha um dever a cumprir. E Paulo o aconselhou para que ele voltasse, fazer todo o caminho de volta, mais de 2.000 quilômetros para chegar em Colossos. Mas para ele chegar, houve uma intercessão. O velho Paulo, o imitador de Cristo, ele se colocou no lugar daquele escravo fugitivo, intercedendo por ele. Ele escreve uma carta, a qual nós acabamos de ler. E Onésimo leva essa carta que nós lemos nessa noite. Ele levou e entregou nas mãos de Filemão. Filemão, ao abrir a carta, começou a ler. O apóstolo Paulo intercedendo por Onésimo escravo, mostrando também agora o valor daquele homem, dizendo: ele era inútil, mas agora ele é útil tanto para mim quanto para vocês. Ele está voltando para vocês, porque ele tem uma dívida, ele precisa de pagar. Então eu te peço, olha a intercessão do apóstolo Paulo. Eu te peço que não receba mais como escravo, mas sim como irmão. Receba Onésimo como irmão, porque ele está transformado. E digo mais, filho amor, se ele te deve alguma coisa, quando o apóstolo Paulo, se ele te deve alguma coisa, porque ele sabia da dívida, além do serviço que Onésimo precisava prestar para Filemão, porque Onésimo havia batido um papo e contou toda a verdade para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sabia que ele havia roubado Filemão para se sustentar no percurso da viagem. Então ele diz: se tem alguma dívida, põe na minha conta que eu te pago. Ele intercede pelo escravo Onésimo. E a dívida que era do escravo, ele assumiu essa dívida. Todos nós que estamos aqui nessa noite, um dia nós fomos o escravo Onésimo. Porque nós tínhamos uma dívida. Nós cometemos um crime. Qual o crime que nós cometemos? Contra Deus. O apóstolo João, escrevendo a
primeira epístola, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, lembrem que há um advogado junto ao Pai, intercedendo por vós, Jesus Cristo, o justo. O advogado intercede não por si mesmo, mas por outra pessoa. E o quanto ele intercede por outra pessoa, porque aquela pessoa cometeu um crime e ela tem direito a um advogado para fazer a sua defesa. E João diz que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai, que é o juiz, intercedendo por nós, para que não sejamos condenados com o mundo. E para isso, para ele fazer essa intercessão, imagina qual o argumento que ele usa, porque é advogado, ele faz a defesa de seus clientes com argumentos. Com argumentos e com a lei, aplicando a lei, observando a lei. Imagina Jesus quando está intercedendo por nós. O argumento que ele usa, a lei que ele usa para fazer a nossa defesa. O que ele diz? Pai, eles não são mais escravos. Eles têm fraqueza humana, mas não são mais escravos. Porque eu me coloquei no lugar de cada um deles. Eu senti a dor de cada um deles. Eu botei na minha conta a dívida de cada um deles. Botei na minha conta e paguei. Paguei com a minha vida, paguei com o meu sangue que derramei na cruz do Calvário. Quando o nosso advogado Jesus, o justo, ele usa desse argumento e mostra o que ele fez. Ele mostra para Deus o preço que ele pagou pela nossa dívida. O advogado, o acusador, ele se cala. Ele não tem nenhuma reação, porque ele sabe que a dívida foi paga. Ele não tem mais nenhum direito de escravizar mais você nem a mim. Somos livres, porque Jesus colocou na conta dele. É por isso que Paulo intercede por Filemão, porque ele é o imitador de Jesus Cristo. Põe na minha conta que eu te pago a dívida de Onésimo, que não é mais escravo. Não receba mais como escravo. Receba agora como. Quando Deus ele olha para a face da terra, ele que conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe que eu e você sabe que nós éramos escravos, mas ele agora olha para nós como pessoas livres. E sabe do fruto que você tem produzido. Sabe o quanto você ainda vai produzir como livre. Porque você foi liberto para produzir fruto. Você foi liberto para proclamar as verdades sagradas. Você foi liberto para ser usado por Deus como ferramentas para trazer vidas que estão sofrendo, que estão morrendo no pecado, libertá-la e trazê-la para Jesus. Onésimo, quando liberto, em todos os sentidos, liberto do pecado e também da escravidão, porque a dívida foi paga. Filemão não recebeu mais como escravo, mas sim como irmão. E havia uma igreja em Colossos que funcionava na casa de Filemão. Imagina, agora, como foi bom para Filemão dar a carta de euforia para Onésimo,
e ter ele agora como pastor da igreja que estava militando ali em Romas. Mais tarde, Deus foi dando sabedoria, estruturando a vida espiritual de Onésimo. Ele foi crescendo de tal maneira na fé que Deus o colocou como bispo da igreja de Éfeso. Deus pega o escravo, liberta o escravo com propósito. Às vezes nós pensamos: estou livre, eu não tenho mais nenhum prazer no mundo. Lembra daquele prazer que você tinha no mundo? Lembra daquele final de semana, quando você era jovem, não abria mão de jeito nenhum? Cada um tinha o seu prazer, a sua diversão, que era contrário ao Evangelho de Cristo. Lembra? Você abriu mão, porque Jesus te libertou. Ele quebrou as cadeias que te prendiam. Ele te deu a carta-sofria porque Ele pagou o preço. E você agora passou a ter o desejo pelas coisas do Senhor, o desejo de servir ao Senhor. Mas de repente, você pode ter pensado: Jesus me salvou para eu agora usufruir de tudo que Ele derramou na cruz do Calvário. Você não está errado, foi sim, mas Deus tem muito mais para você. Deus quer inclusive te tirar da zona de conforto, porque a gente fica muito confortável com a presença de Deus. Sabe, a gente assiste o culto, ouve a palavra, a gente volta para casa curado, feliz. Isso é maravilhoso. Só que Deus quer mais de você. Por que eu digo que Deus quer mais de você? Porque Ele também quer mais de mim. E como que eu sei que Ele quer mais de nós? Porque Ele diz que quer. Como que eu sei que Ele diz que Ele quer mais? Porque está escrito aqui que Ele quer. A primeira de Pedro, capítulo 2, a parte B do versículo 9, ele diz assim: que Deus nos tirou das trevas. Sabe, o escravo, ele vive nas trevas. Quando eu era escravo, quem era que me escravizava? Quando você era escravo, quem é que te escravizava? Era Filemon? Quem te escravizava? Era o príncipe. Tinha um príncipe que nos escravizava. Qual o príncipe? O príncipe das trevas. Ele não tem luz. Éramos escravos dele. Ah, mas aí você pode pensar: mas eu não fazia mal para ninguém. Nem eu. Mas o fato de não ter ainda naquela época confessado Jesus como nosso Salvador, nós éramos escravos dele. Fomos libertos no ato que nós nos rendemos aos pés de Jesus. Então, como escravo, nós vivíamos em treva. E por isso que Pedro fala que o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe, nos colocou na maravilhosa luz, que é na presença do Deus eterno e poderoso, com propósito. Qual o propósito? A fim de nós proclamarmos as verdades sagradas, pregar o Evangelho, disseminar o Evangelho de Cristo em toda parte, em todos os lugares onde a gente tiver oportunidade. Fomos libertos na escravidão para isso. Volta lá em Onésimo e veja. Quando o apóstolo Paulo pagou a dívida dele,
se colocou no lugar dele e disse que Onésimo agora, ele é útil. Ele era inútil como escravo. Qual a percepção que as pessoas tinham, talvez, Filemão? Ele via Onésimo como um homem muito útil, porque fazia um serviço para ele, é muito útil. Mas o apóstolo Paulo fala, não, ele era inútil. Como escravo, era inútil, mas agora ele é útil, porque está liberto por Cristo. Você agora é uma pessoa útil, porque agora você tem o poder de Deus na sua boca, na sua vida. Você tem o poder de Deus nas palavras que você fala. Porque quando você fala na unção do Espírito Santo. E a sua palavra direcionada na unção do Espírito, ela tem o poder de libertar vidas. Ela tem o poder de transformar vidas. Mas talvez você pense, mas eu sou tão pequenino. Eu nem sei tanto da Bíblia. Mas você tem um Deus que é grande e poderoso na sua vida. O apóstolo Pedro, a Bíblia mostra o apóstolo Pedro como um douto. Ele não era letrado. Mas quando ele pregou no dia de Pentecostes, ele trouxe em sua pregação textos do Antigo Testamento como se fosse um grande teólogo, um grande conhecedor. Mas ele tinha sobre a vida dele o Espírito da sabedoria. O Espírito da sabedoria, ele está na sua vida porque você é livre. O Espírito da sabedoria está na vida de todos que são libertos por Cristo Jesus. Porque se ele tem um propósito na sua vida, o propósito de te tirar das trevas, te libertar da escravidão, quando você era escravizado pelo príncipe das trevas, te trouxe à luz. Ele te deu o poder da palavra para você resgatar vidas das garras do príncipe das trevas e trazer para o lugar onde você está. Qual é o lugar que você está? Você está no melhor lugar que alguém possa estar, na presença de Deus. Sabe qual é esse lugar da presença de Deus? Ainda não na sua totalidade, mas você está vivendo o reino de Deus. Você não está em outro lugar a não ser o reino de Deus, esperando o dia que isso venha se totalizar, para que você não venha ter mais preocupações e continuar tendo sim compromissos de trabalho no reino, mas saber que você levou com você o máximo de pessoas que você conseguiu levar através do seu trabalho, do seu esforço, você conseguiu levar a Jesus Cristo. Você possa erguer a sua cabeça, nunca baixar a sua cabeça, erga sempre a sua cabeça, porque Deus colocou você no melhor lugar. E quem está em um lugar de excelência está sempre com a cabeça dele. Nunca baixe a cabeça, porque você é uma pessoa livre. Quem é livre, olha para o alto para glorificar. E você continue glorificando o nome de Jesus com o seu trabalho, com a sua adoração, com a meditação na palavra, saindo para evangelizar, trazendo vida para o reino. Você continue adorando e exercendo o seu ministério, porque você agora é útil para Deus e para a igreja do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. E tendo dado graças, Jesus partiu o pão e disse: "Se é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, fazer isso em memória de mim."
Deus, Amém. nós estamos com a oportunidade de cear a ceia do Senhor. Glórias. O Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, a respeito da ceia do Senhor, ele dá o exemplo de Cristo, dizendo que Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, deu graça e disse: tomai e comei, porque esse é o meu corpo, que é partido por vós. Esse pão, ele não é o corpo de Cristo. Quando ele fala que esse é o corpo dele, é porque esse pão, ele simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo. E quando nós comemos esse pão, nós nos alimentamos, nutrimos a nossa fé, a nossa vida espiritual. E quando nós somos convidados para comer a ceia do Senhor, é porque nós somos livres. Aleluia. Glória. Quem assenta à mesa com o Senhor são os livres. São aquelas pessoas que não estão mais escravizadas. Glórias. São aquelas pessoas que creram em Jesus e confessou Ele como seu Salvador. Nós temos feito isso. Por isso nós vamos começar a ceia nessa noite, primeiro orando e depois nós vamos comer o pão. Apresenta ao Senhor este pão, por favor. Senhor nosso Deus e eterno Pai Celestial, da mesma forma que o Senhor apresentou o pão a Deus e agradeceu, nós também agradecemos ao Senhor por esse pão, que simboliza o seu corpo que foi moído, seu corpo que foi cravado no madeiro. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, por essa liberdade de estarmos sentados à mesa do Senhor como filhos, não mais como escravos, mas como filhos. Muito obrigado, ó Deus, e no nome de Jesus. Comamos tudo em nome de Jesus. Glória, glória. Glória ao teu nome, Senhor. Esse cálice, contendo o suco da vide, simboliza, é claro, o mais precioso sangue de Jesus. Sangue que ele não reservou nada para si. Derramou todo o sangue na cruz. Aleluia. Prova de quando o soldado furou o seu lado com a lança, não saiu mais sangue, só água. Porque ele já havia vertido todo o sangue. Glória ao teu nome, Senhor. O sangue da nossa alforria, da nossa liberdade. O sangue que nos comprou, que nos resgatou, que nos restaurou, trouxe de volta a liberdade que havíamos perdido, a liberdade que o nosso irmão primitivo Adão havia entregado para o príncipe das trevas. Ele resgatou. E por isso diz o apóstolo Paulo, depois do Senhor Jesus na sua última ceia aqui na terra, fez ceado. Depois de ter comido o pão, ele tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice do Novo Testamento, meu sangue. Todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice,
Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus, muito obrigado, meu Senhor, por esse cálice, pela liberdade, Senhor, que temos hoje. Obrigado, Jesus. De estar sentado à mesa, que é o melhor lugar que o Senhor tem nos colocado. Obrigado, Deus. Glória. Te agradecemos por esse cálice, por essa oportunidade. Estamos ceando com o Senhor. Um privilégio tremendo para nós. Uma alegria. Aleluia. A nossa alma se exulta de alegria. Ela salta dentro de nós. Porque nós podemos com autoridade dizer: somos filhos. Não há mais nenhuma condenação para nós. Jesus nos comprou. Jesus nos resgatou. Estamos livres para cear. Estamos livres diante do Senhor, nesse melhor lugar que é a sua presença. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Bebamos todos. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Grande é o seu nome, Jesus é santo, 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 santo. Jesus é Graças a Deus, estamos chegando ao término dessa reunião e agradecemos a Deus. Vamos orar para a gente terminar aqui e continuar o nosso culto em nossas casas. Senhor Deus e Pai amado, muito obrigado em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade dessa noite. Pai querido, só o Senhor para fazer algo tão grande em nossas vidas. Quem poderia nos livrar do pecado, do juízo e da morte? Somente o Senhor. Porque nós não tínhamos para onde ir, como fugir. Até que nós descobrimos o Senhor como nosso abrigo. Hoje nós estamos aparados, protegidos debaixo das suas asas. Lugar seguro, lugar onde nós estamos protegidos, não podemos ser alvejados pela festa de aniversário de jeito nenhum, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso baluarte. O inimigo, ele pode rugir como leão, imitando o leão da tribo de Judá. Ele pode fazer investida com toda a fúria, mas ele não vai prevalecer. Aleluia. Porque o Senhor prometeu. Existe promessa para nós. Sim, Deus.
Tu prometeu que a porta do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. E nós estamos aqui junto com propósito, em comunhão, como membro do seu corpo, Jesus. Nós estamos aqui formados como igreja. Somos fortes. Porque o poderoso de Israel, o braço forte de Israel, ele reina em nossas vidas. Ele mora em nossa casa. E nós te glorificamos por isso. E te agradecemos, Deus, por tudo, por todas as maravilhas, em nome de Jesus. O amor de Deus e a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos que aguardam ansiosamente pela volta do Rei Jesus. Amém.